Olá, gente, boa noite. Eu vim aqui para minha oração aqui na Laje. Hoje é o Papo Laje. E eu estava meditando na palavra de Deus, num livro, né? A história de um homem de Deus, Neemias. Ele era copeiro, né? Copeiro do rei. E antigamente a história diz que eu não seja muito diferente de hoje, não. Era muito complô para poder matar o rei, uma autoridade. Então o rei tinha no seu palácio, na sua casa, aquele que experimentava o vinho, o copeiro. Né? E antes do rei tomar o vinho, o pessoal gostava de tomar um vinho antigamente, o copeiro fazia essa parte. Ele experimentava o vinho, que se tivesse envenenado, morria ele. Então era um ofício interessante, até invejado. E o copeiro também, às vezes, ele servia como conselheiro, ele tinha umas outras funções, a respeitabilidade era um fator primordial para ser um copeiro. E o copeiro também tinha uma coisa, o copeiro tinha que ficar sempre bem. É meio parecido comigo, tem que estar sempre bem, sempre rindo, porque se o copeiro na frente do rei chegasse de cara amarrada, era sentença de morte. Estou falando de cultura lá de Israel, da lei. E esse copeiro, ele fica sabendo por um amigo que a cidade de Jerusalém estava toda destruída, em ruínas, caiu tudo por terra. E como é a família dele, a galera dele, a mocidade dele, ele fica muito triste. E é perceptível, houve uma mudança, o semblante dele caiu. Quando ele vai servir o vinho, provar o vinho, servir a refeição, o rei percebe. Bom, eu falei que se ficasse com a cara fechada, com um semblante diferente, podia morrer. Mas ele foi beneficiado com a benevolência do rei. O rei falou: o que está havendo? Ele falou: poxa, soube que a minha cidade aí, ó, de Jerusalém, está toda destruída, eu trabalho aqui com o senhor. Aí o rei falou: o que eu posso fazer? Ele falou: eu queria lá ver meu povo, reconstruir a cidade. Então o rei, ele teria que passar por uma circunvizinhança, o rei dá umas cartas para ele poder dar dinheiro, dar uma ajuda toda. E ele conseguiu a benevolência do rei. Então esse Neemias, ele vai para Jerusalém, não fala muito não, vai na dele, só ligado na oração, e começa a construção. Tem perseguição, tem um monte de coisa, mas estava tudo destruído. Não é muito diferente dos dias de hoje, o que está acontecendo com a gente. E eu disse que ele conseguiu a benevolência do rei. E Neemias fez uma coisa que é primordial, é uma coisa que é o meu foco, né? Ele orou. Tudo que ele fazia, ele orava, ele orou, ele meditou, ele jejuou antes de fazer todas as coisas, e conseguiu todas essas bênçãos porque ele usou uma ferramenta terrível, tremenda, avassaladora, que é a oração. E o rei ali pode tipificar Jesus, Deus. Se você orar, você falar com Deus, junto comigo, uma galera orar, né? Às vezes muita gente de madrugada, sem sono, eu venho para lá orar, isso é meu costume, todo dia eu faço isso. Eu tenho esse ofício, fui chamado para isso, para orar, interceder. E a Bíblia diz: orar sem cessar, orar uns pelos outros, orar pelas autoridades em eminência, não é para ficar batendo em governador e presidente, é para orar. Por isso que eu não falo sobre política, eu vou para a oração, porque eu não fico falando daquilo que eu não entendo. Mas de Bíblia eu entendo um pouco, e a Bíblia diz: orar sem cessar. Está acontecendo uma coisa no nosso Brasil e no mundo inteiro. A convocação é para a gente orar. A gente tem perdido parentes, santos queridos, né? E é uma tristeza ver todo mundo assim, e mexe com um monte de coisa, mexe com a indústria, com o comércio, com a finança, com tudo. Mas a gente ainda tem uma ferramenta tremenda, a oração. E Neemias conseguiu isso, e a Bíblia diz: se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Tem época que a gente é tempo de caminhar, mas tem época que é de botar o joelho e orar.
sabe? Um orando pelo outro, porque às vezes um familiar seu não foi atingido, mas o do vizinho, de alguém foi, e é uma dor tremenda. Mas a gente tem uma arma, né? A oração é uma vacina, é um remédio tremendo. E não é para ficar no armário, sabe? É você abrir a boca e falar. Deus ainda ouve e vai ouvir sempre a oração do justo. Fica com essa mensagem e fale assim para Deus, ó, Deus, não há Deus como tu. Eu gosto sempre de louvar esse louvor quando eu dou minhas palhinhas. Não há Deus como tu, não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Fale isso pra ele. Eu abro meu coração pra te adorar. Eu solto a minha voz e vou louvar. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar. E digo, não há Deus como tu. Sara a minha ferida. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Então vamos praticar, né? Deus e Pai Todo-Poderoso que está no céu, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, por a gente poder respirar e ter o privilégio de falar contigo. E, Pai, eu não sei qual o alcance dessa minha mensagem, Pai. Foi inspirada por Ti, eu não estou falando de mim. Mas abençoa, visita os enlutados, visita as pessoas que estão nos hospitais, cada um de nós, porque cada um de nós sofre com tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Mas quando não há solução, Pai, eu costumo dizer que a solucionática para a problemática é Jesus. Aí aparece o Senhor, Pai. O Senhor pode, o Senhor tem condição, o Senhor é Deus, o Senhor é o sábio construtor. Então, Deus, vem socorrer a gente nesse momento, o mundo inteiro está precisando. E ensina, Pai, ensina cada um de nós a orar cada dia, porque o próprio Jesus orou, Deus, em nome de Jesus. Então eu oro acreditando no resultado, Pai, através dessa oração também. Em nome do Teu Filho Jesus, porque é o caminho para a vitória. Amém. Fica com Deus, graça e paz para o teu coração. Tchau.